estudantes da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ecologia, uma introdução à ecologia. Então, olha, vamos contando uma história. Era uma vez, em um passeio pela escola, a turma realizou uma visita em um pequeno espaço remanescente de floresta com araucária. Nele você observou diferentes árvores, diferentes espécies de animais. Observe, as araucárias, outras árvores, gramas, alguns animais, a gralha azul e outros animaizinhos. O que encontramos no passeio? Nós encontramos coisas que são importantes para que essas espécies sobrevivam. Por exemplo, o ar, o solo, o sol. Isso é importante? Esses são fatores que atuam na vida desses seres vivos? Sim, existem seres, por exemplo, que são sensíveis à poluição. Então, se o ambiente estiver poluído, eles vão morrer. Existem seres que, dependem das condições ambientais, não conseguem, dependendo da temperatura, não vão viver naquele local, vão viver em outro. Então, a temperatura, o ar, o tipo de solo, são fatores que são importantes para a sobrevivência das espécies. E eles são, então nós encontramos, nesse passeio, nós encontramos fatores bióticos e abióticos. O que são fatores bióticos e abióticos? Bio significa vida. Então, fatores bióticos são os seres vivos daquele local. A grama, as árvores, os animais que estão naquele local. Os seres abióticos, A significa não, bio, vida. Então, são os seres que são não vivos, fatores não vivos, mas que interferem no ambiente. Por exemplo, a luz, temperatura, umidade. Todos os seres vivem na mesma temperatura? Não, por exemplo, o pinguim gosta de frio, Outros lá, animais como o leão, vivem na savana, lugares mais quentes. Então, o fator calor, a luz, incidência de luz, existem flores, frutas que vão só dar no inverno. Por quê? Tem menor incidência de luz. No verão, maior incidência de luz. Outras flores nascem. Então, são fatores importantes, são componentes não vivos, mas que interferem no ambiente. Então, nós temos os bióticos, os animais, as plantas, e o abiótico, a temperatura, a luz, o solo. Então, o que é ecologia? Eco é casa, logia é estudo, então é o estudo da casa, é o estudo das interações dos seres com o ambiente, Esse nome foi lá de Erdős Haeckel, lá em 1866, que ele disse que oikos é casa e logos é estudos. Quando eu vejo um ser, eu tenho perguntas: do que se alimenta? Onde ele vive? Tem predadores? Como que esse ambiente vai afetar essa espécie? Então, tudo isso a ecologia estuda. Para facilitar os estudos, tem níveis de organização, Ele vai se iniciar lá do átomo, molécula, organela, célula, até formar um sistema. E na ecologia nós vamos estudar população, comunidade, ecossistema e a biosfera. Então, o que é uma espécie? Uma espécie é o primeiro nível. Espécies são indivíduos que se reproduzem entre si e geram descendente fértil. Isso é espécie. Um conjunto de espécies que vivem no mesmo local, na mesma era geológica, é chamado de população. Várias populações são chamadas de comunidade. Então, eu tenho várias espécies vivendo junto. Então, eu tenho aquela comunidade, conjunto de seres vivos. As comunidades, mais os fatores abióticos, elas vão formar o ecossistema. E todos os ecossistemas formam a biosfera. Então, a biosfera é todo o ecossistema de todo o planeta integrado. O que é o habitat? Habitat é o espaço geográfico ocupado por um ser. É o endereço dele, onde ele vive, onde eu encontro esse ser. Por exemplo, aqui a anta, ela vive na América do Sul, na Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. Então, se eu perguntar onde que ela vive, qual é o habitat? Esse habitat, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. E o que é nicho? É o papel biológico, é a função dele. Então, do que ele se alimenta? Ele é herbívoro, carnívoro, onívoro, ele come mais frutas, mais folhas. Então, toda a função dele. Reprodução, quanto tempo que ela fica de gestação, quantos filhotes, O cuidado com a prole, um mês, um ano, mais tempo, tudo isso é o nicho, Os hábitos de vida, hábitos diurnos, noturnos, se tem predadores, quais são os predadores. Então, tudo isso é um nicho ecológico. Então, habitat é o endereço e nicho ecológico são todas essas outras relações.
né? É a profissão, né? A gente fala, é a relação com os vizinhos. Então, nesse vídeo nós falamos sobre a introdução à tecnologia, à ecologia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.